Boa noite, Valéria. Boa noite, Valéria. Pode começar, tá bom? Pode. Então, gente, boa noite. Mais uma vez, boa noite. Obrigada pelo convite. Tô um pouquinho ansiosa, porque, assim, pelo Zoom, né, pela internet, é a primeira vez que eu estou fazendo estudo, né? Eu até tenho um canal e faço estudo gravado para algumas casas, mas é gravado, né? Então, assim, qualquer coisa você pode fazer de novo, tal, ao vivo, dá meio que um pânico, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o estudo da noite de hoje, né? O tema é obsessões, do livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles. Aí eu estou com o livro aqui no Kindle, né? Estou com o livro aqui. E também trouxe algumas coisas não que vai destoar do estudo, mas para complementar mesmo, né? O Evangelho, que eu trouxe o Evangelho, que é a nossa base, né? O nosso alicerce. Algumas passagens do livro Plenitude, da Joana, e também umas observações muito importantes também do livro Lampadário Espírita, que também é da Joana de Anjos. Ele está bem antigo, eu tenho ele há muitos anos, e ele é muito bom, esse livro aqui. Tem gente até que nunca nem ouviu falar desse livro Lampadário Espírita da Joana, mas ele é muito bom. Traz os temas e depois ela dá a indicação de como a gente estudar sobre aquilo ali, né? No caso aqui, ela colocou o tema obsessões, fez os comentários, né, as observações dela, e depois ela deixa aqui uma nota para tema de estudo. No caso, ela botou aqui o Livro dos Espíritos, a parte segunda, Processos, e como leitura complementar, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Capítulo 10, Reconciliação com os Adversários. Então, esse livro aqui ele é muito bom, né? Principalmente assim, às vezes você vai fazer um tema livre, sei, aí aqui tem vários temas e aonde você pesquisar o tema com, às vezes, mais segurança, né? Não sai pegando qualquer coisa. Mas, enfim, é sempre muito bom a gente falar da doutrina espírita, é sempre muito bom a gente falar de Jesus, né? Falar de espiritismo, essa doutrina aí que nos esclarece muito, principalmente é a nossa base, né? Religiosa, filosófica, né? E científica. Mas o que eu mais gosto, claro, na parte científica é muito importante, você está ali pesquisando, ver os métodos, como se dão as comunicações, isso aí tudo é fundamental. Mas o que eu mais gosto é essa parte filosófica e religiosa, porque ela é o que vai mostrar para a gente as consequências morais das comunicações que a gente faz com os espíritos, da relação que a gente tem entre os encarnados e os desencarnados. E de encarnado para encarnado também, porque assim, não adianta só você se comunicar com os espíritos, né? Você tem que saber com quais espíritos está se comunicando, a qualidade dessa comunicação, como é que a gente se relaciona com o nosso próximo e as consequências morais que essas relações vão trazer para nós. E as obsessões, elas tratam muito disso. Então, para começar, nós vamos iniciar aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que trata bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, nós vamos ler o item 5 e 6. Fala o seguinte: reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Essa recomendação de Jesus, reconcilia-te com os teus adversários, né, com os teus inimigos, ou com aqueles que acreditam, né, que são os nossos adversários, enquanto estamos com ele a caminho, que a caminho é esse, que vistas são essas, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos tendo contato com eles nessa vida presente. Essa recomendação de Jesus Cristo, ela tem dois aspectos, né? Um aspecto prático, né? Que é o que a gente vai falar, o aspecto moral. O aspecto moral é você colocar o quê? A benevolência,
a empatia, a misericórdia, a compaixão, o perdão em prática, né? O perdão que é fundamental em todos os campos da nossa vida. E o aspecto moral, né? O aspecto moral, a gente pensar, todas as vezes que eu perdoo, todas as vezes que eu tento compreender, todas as vezes que eu tento me reconciliar, eu estou fazendo bem a mim mesma, né? A mim mesma, a mim mesmo. Aí vem a parte prática. Porque quando Jesus fala reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás com ele a caminho, ele está falando, está nos prevenindo, nos alertando para que a gente se previna de males futuros. Porque nem, por exemplo, né, eu tenho um desentendimento, tenho um atrito, tenho uma situação muito grave onde gerou ali uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma necessidade de vingança, e eu desencarnei, né? Ou então os dois desencarnaram, e um volta primeiro que o outro. Tem um encarnado e o outro lá no plano espiritual. O espírito que nutre essa necessidade da vingança, essa necessidade da retaliação, essa perseguição, ele se aproveita, né, da vantagem que tem daquele que ele acredita que é inimigo dele, que é adversário, está encarnado, para atuar sobre ele psiquicamente, porque ele está com as faculdades mentais mais limitadas devido a estar encarnado. Então, muitas das vezes, processos que a gente passa, né, de dificuldades, tormentos, desesperos, N situações que a gente vivencia na nossa vida, que a gente não encontra muitas das vezes a causa, se eu paro para fazer uma análise, né, nessa vida eu tudo faço para as coisas darem certo, eu cultivo bem, eu tento fazer o meu melhor, e ainda assim eu passo por muitos transtornos, muitas dificuldades. Será que essas causas não são, às vezes, obsessão? Será que, às vezes, uma doença, algum distúrbio neurótico, algum distúrbio mental que o indivíduo carrega, será que não é algum tipo de obsessão? A gente tem que parar e pensar, né? Então, essa recomendação do Cristo, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás com ele a caminho, ela é fundamental para a nossa vida, para o nosso proceder, primeiro para a gente não cultivar ódio, não cultivar ressentimento, não cultivar mágoas. E se porventura se vê envolvido nesse tipo de situação, buscar sempre o caminho do perdão para que esse mal se dissolva o mais depressa possível, evitando prejuízo lá na frente, prejuízos futuros, para que essa mágoa não se estenda, né, em muitos milênios e muitas existências, e a gente viva nesse processo de obsessão, de perseguição. E o que é a obsessão propriamente dita, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, tem uma definição muito clara, né? A obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Aí a gente vai pensar um pouquinho nessa definição. Está errado? Claro que não, né? Está certíssimo. Mas esse adjetivo mal, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho lá na frente, para não adiantar. Mas a primeira coisa que a gente faz é trazer essa definição, não que vocês não conheçam, não que vocês não saibam, pelo contrário, todo mundo aqui estuda, sabe. Mas é mais para a gente consolidar aquilo que a gente sabe, né? E a partir desse conhecimento a gente poder discutir. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro, né, que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. E o que acontece? A Joana de Ângeles, aqui no livro Plenitude, até anotei aqui, ela traz também uma outra análise, né? Que é igual que está falando, só que ela vai aprofundando um pouquinho mais. Essa ação, na verdade, trata-se de uma alienação mental obsessiva, ou seja, a ingerência psíquica de um desencarnado sobre um encarnado. Como é que se dá essa... O que é uma ingerência psíquica? É a presença, né, fluídica que atua no perispírito desse encarnado, fazendo com que ele tenha diversos transtornos, porque atua no perispírito dele. Esse encarnado, esse indivíduo que está sendo obsidiado, ele fica envolvido, né, por um fluido negativo, aonde vai trazer para ele diversos transtornos, sejam de ordem psíquica, de ordem física, né? Então, a forma que
essa obsessão vai acontecendo, ela se dá nesses dois campos, tanto no corpo material quanto no corpo fluídico, o perispírito, porque atua no campo mental do indivíduo. Então, a Joana de Ângeles ela vai também trazendo muito para nós esse trabalho do perdão. Todo tempo a gente tem que pensar no perdão, porque o perdão é a chave que vai anular todo esse processo de perseguição. Junto com o perdão, a paciência, a humildade, a compreensão, tanto daquele que vai ajudar no processo, né, no trabalho de desobsessão, no caso os médios, quanto do indivíduo que está sofrendo essa ação. Geralmente, como é que eu posso dizer? Quando o ser obsidiado ele tem a consciência, né, ele, em algum momento a mente dele desperta, e ele tem consciência de que ele está sofrendo um processo obsessivo, e ele busca o tratamento espiritual, a primeira coisa que ele tem que fazer é repensar as atitudes, né? Mudar o modo, mudar o proceder, mudar o seu dia a dia, mudar a sua faixa vibratória. Isso quando ele tem a mente desperta, reconhece, né, que está vivendo um processo obsessivo e busca ajuda. No geral, isso não acontece, no geral, isso é muito difícil. Muitas das vezes a gente está envolvido no processo obsessivo, nós não nos damos conta, muitas vezes a gente nem percebe isso, né? E a gente precisa, de fato, da intervenção de médios, da intervenção da prece, da intervenção de terceiros, para nos ajudar a sair desse processo. Então, só fazendo uma recapitulação, né? A obsessão é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo, né? Trata-se dessa alienação mental, o indivíduo ele vai tendo o seu campo psíquico, né? O seu campo espiritual afetado, vai perdendo, né, o controle das suas atitudes, vai perdendo o controle, muitas das vezes, até da sua autonomia, porque ele está sob a ingerência, sob a influência de um espírito que está com o coração endurecido, que está com o coração cheio de ódio, que está com aquela necessidade de vingança. Agora, deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai identificar um processo obsessivo? Isso aí é muito complexo, né? Você identificar um processo obsessivo. Primeiro, tem que estudar sobre a obsessão. Primeiro, a gente tem que ter estudo sobre esse tema. Primeiro, a gente tem que compreender que não é um processo fácil. Muitas das vezes, ele vem de forma muito sutil em diversos campos. Um exemplo que eu trouxe simples, né, mais simples, que é o que a gente vê muitas das vezes, é a própria questão da vaidade. A própria questão da vaidade. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, num grupo mediúnico, né? A gente que trabalha em grupo mediúnico. Então, assim, a gente vê as comunicações. Quem estuda, quem se prepara para estar ali no grupo mediúnico, a gente sabe que o bom médium é aquele que é discreto, é aquele que é disciplinado, é aquele que é moderado, né? Então, às vezes, quando a gente vê que tem alguma coisa destoando dessas características, e a gente vê que tem um irmão, né, que está sempre naquela comunicação ostensiva, sempre com um espírito que quer se sobressair acima dos outros, sempre quer dar a sua comunicação como se fosse uma verdade absoluta, isso já começa a chamar a atenção, né? É um tipo de processo obsessivo. Dentro das famílias, né? As brigas, os desentendimentos, a própria violência. Então, assim, são processos que a gente tem que estudar. Muitas das vezes a gente vê dentro do nosso lar aqueles desentendimentos gravíssimos, né? Irmãos que muitas das vezes não têm condição de conviver, a convivência é muito difícil, é um ódio, por mais que tente, né, ter uma harmonia ali, mas não consegue. Muitas das vezes, filhos, né, que também nutrem sentimentos negativos em relação aos pais. São vários os processos obsessivos, eles podem acontecer na família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Aí, como eu tinha falado, né, sobre a questão do espírito mal, que atua
sobre o outro. Eu queria que vocês me falassem o que a gente pode pensar desse espírito mal. Será que esse espírito mal, a gente pode ver realmente ele dessa forma? Não. Por quê? Porque teria a ideia de um ser criado totalmente mal e eternamente mal. Perfeito. Deus nos cria todos partindo do mesmo ponto, né? A simplicidade e a ignorância. Todos nós somos filhos de Deus, somos criados a partir. Deus não privilegia ninguém. Deus nos cria, nos dá as mesmas oportunidades. Nós é que ao longo da nossa existência vamos fazendo escolhas equivocadas e vamos nos comprometendo. Mas Deus não cria um bonzinho e o outro mal. Isso não existe. Então, quando Allan Kardec coloca lá, né, no Evangelho essa definição, um espírito mal atuando sobre um indivíduo, na verdade ele usou esse termo, mas a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. Quando a gente pensa no processo obsessivo, então a gente vê duas situações, né? Alguém que está atacando e alguém que está sendo atacado. Alguém que está precisando de ajuda, que está precisando passar por um tratamento, porque ele está sendo atacado por um espírito que está perseguindo. Não é isso? Então, a gente vai envolver em prece, a gente vai envolver em oração, para que essa pessoa saia desse processo. Mas vocês já pararam para pensar que no meio dessa contenda, esse espírito que está sendo obsidiado, ele também tem responsabilidade sobre isso? Sim ou não? Sim, nós temos. Por quê? Aqui, segundo a Joana de Ângeles, ela é muito clara, no livro Lampadário Espírita, ela fala o seguinte: toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. O que é uma sintonia? É uma afinidade, né? Sintonia é uma afinidade. Eu posso sintonizar com espíritos de diversas ordens. Espírito que gosta de uma coisa, gosta de outra. Aí eu vou ver o que eu gosto, o que eu me identifico. Então, eu vou sintonizar com aquele grupo ali. Então, dentro de um processo obsessivo, existem dois lados, né? O obsessor e aquele que está sendo obsidiado. Mas ambos vibram na mesma faixa. Por que isso se dá? Allan Kardec e a própria Joana de Ângeles, eles nos esclarecem o seguinte: as causas das obsessões geralmente vêm de vidas passadas, vêm de existências passadas, né? Podem acontecer nessa existência aqui, sim, né? Como eu dei o exemplo lá no começo, você tem um desentendimento, uma mágoa, aconteceu alguma coisa muito grave, você guarda aquela situação e tem a necessidade de se vingar daquilo ali e vai nutrindo aquilo, então você vai levar para uma outra vida assim, se você não mudar essa vibração, né? Assim como o outro, se mantiver a mesma faixa vibratória, vai carregar também. Mas dentro de um processo obsessivo, isso não se dá sem mais nem menos. Muitas das vezes, a gente vê, como eu falei, dentro da família, parentes que não conseguem conviver, parentes que não conseguem nem manter um almoço de família junto, porque dá um problema sério, é um ódio, uma perseguição, e por mais que se tente harmonizar aquela situação ali, fica muito difícil. Muitas das vezes, uma pessoa que você teve um contato agora e a pessoa, né, ela te persegue de tal forma, te prejudica de tal forma que você não entende a causa daquilo ali. Mas se nós formos buscar, essas causas elas vêm de vidas passadas, pela falta do perdão, né? Pela falta do entendimento. Por isso Jesus diz: reconcilia-te com os teus adversários o mais depressa possível, enquanto estás com ele ao teu caminho. Essa instrução que Jesus nos dá é falando sobre esse processo de obsessão. Se eu não resolvo essa situação nessa vida, se eu permito que isso se prolongue, em algum momento esse irmão ele vai me encontrar. Em algum momento
eu vou ter que me reajustar com esse irmão. Só que, na maioria das vezes, isso não acontece de forma pacífica. Muitas das vezes, esses casos de obsessão, eles são longos, né? Levam séculos para serem resolvidos. São problemas que vão se arrastando, porque o espírito é tão endurecido, ele é tão endurecido, que ele não dá a chance ao outro do perdão, da reconciliação. Então, os dois, eles caminham na mesma faixa vibratória, eles têm a mesma sintonia, né? Aí ela fala aqui, sintonia por comunhão mental, na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. Ou seja, são espíritos que vibram com as mesmas ideias, né? Sofrem os mesmos processos de dor, de tristeza, de mágoa, de ódio. Então, esses processos obsessivos, eles são longos, são difíceis da gente tratar, né? Muitas das vezes, precisa, sim, de uma intervenção séria do médium, né? Muita paciência, para que esse espírito seja tratado. Aí, a nossa responsabilidade. Na própria coletânea de preces, eu estava estudando sobre as preces, né, que faz pelos obsidiados e por aquele que obsidia. Numa das preces, a instrução lá que dá, né, na hora da fala, é esse reconhecimento. Que criatura sou eu, né? Que criatura sou eu? Que atitudes eu venho tomando? Quais são qual é a forma que eu estou conduzindo a minha vida para que eu esteja envolvido nesse processo de perseguição, nesse processo obsessivo? É o reconhecimento de que, se eu estou sendo atacada por um espírito, significa que eu também estou vibrando na mesma faixa que ele. Tem alguma coisa também que eu estou fazendo ali para que eu esteja sendo atacada dessa forma, né? Aí a gente pensa o seguinte, tá, mas e quando eu sou uma pessoa muito boa, quando eu sou uma pessoa justa, quando eu sou uma pessoa laboriosa, quando eu sou uma pessoa que tudo faço, né, para promover a caridade, e ainda assim isso acontece? É porque Deus é ruim? É porque Deus não está sendo previdente comigo? Não. Muitas das vezes é porque em algum momento, ou até nessa vida mesmo, eu estou precisando passar por algum tipo de aprendizado, é para o meu crescimento, é para treinar a minha paciência, né? Ou então em outras situações também. A nossa invigilância. Às vezes eu não briguei com ninguém, pelo menos nessa existência, né? Às vezes eu não agredi ninguém, mas eu estou com o coração endurecido. Eu não estou sendo caridoso, eu não estou sendo generoso, não estou tendo facilidade de perdoar. Às vezes eu estou tendo atitudes de orgulho. Então, Deus permite que eu passe por essas situações para que eu acorde, para que eu desperte, né? Porque aqui no próprio livro, né, Vida, Desafios e Soluções da Joana de Anjos, quando ela fala sobre as questões da dor, sobre as questões do sofrimento, as questões das tribulações, ela deixa bem claro, o sofrimento é oportunidade de transformação. Todo sofrimento, para nós, quando ele chega, ninguém quer sofrer, né? Eu não quero sofrer, não quero ficar doente, não quero ficar sem emprego. Ninguém quer. Nós queremos uma vida harmônica, né? Uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida cheia de alegrias. Só que tudo passa, tudo se renova. A vida, ela é um movimento. Ora eu vou estar rindo, né? Ora eu vou estar chorando. Isso faz parte da nossa vivência. Quando esse momento do choro chega, se eu estou preparado, se eu estou embasado, né? Firme ali nos ensinamentos do Cristo, eu vou sofrer sim, mas eu vou ter o consolo, eu vou ter a esperança, eu vou ter a confiança de que esse sofrimento não é à toa, de que esse sofrimento não é por acaso. Essa dor, ela está vindo para que eu tenha algum tipo de aprendizado, para que eu tenha algum tipo de transformação. Então, sempre pensar na dor como um processo de mudança para algo melhor. Então, muitas pessoas, né? Muita gente que eu conheço
que chegou à casa espírita, às vezes em processos obsessivos mesmo gravíssimos, chegou à casa espírita, começou a fazer o tratamento de passe, tratamento de água fluidificada, o nome ali na mesa mediúnica. E essas pessoas hoje em dia trabalham na casa, são felizes, exercem cargos, né? Teve a vida completamente transformada. Então, chegou ali pela dor, chegou ali pelo sofrimento. Dificilmente a gente chega à casa espírita pela alegria, é muito raro. Na maioria das vezes, a gente vai através de alguma dor que a gente está passando, seja essa dor física ou moral. Mas sempre pensar na questão do sofrimento como uma transformação, né? E as obsessões coletivas, porque a gente está falando muito desse processo, né, de obsessão espírito a espírito, seja ele de encarnado, de desencarnado para encarnado, e de encarnado para encarnado também, que acontece, né? E vice-versa, do desencarnado para do encarnado para o desencarnado. Tem todas essas versões aí. Mas tem também os processos de obsessão coletivas. Como é que a gente pode pensar esses processos de obsessões coletivas? Alguém teria uma ideia? Os processos de obsessões coletivas, na maioria das vezes, né, segundo as obras de Joana, o próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho, a nossa mente, né, como é que eu posso explicar? O próprio Evangelho fala, né? O planeta Terra, os espíritos maus, né, eles pululam, eles também povoam o planeta Terra, eles estão ali, a todo momento povoando e atuando sobre nós. Por quê? Por causa da nossa inferioridade moral. A nossa inferioridade moral, os miasmas que a gente produz, né, os nossos pensamentos muitas das vezes equivocados, emanando sentimentos negativos, atrai, alimenta também, de certa forma, esses espíritos maus que povoam, que também pululam a Terra. E com isso nós vamos construindo o quê? Processos coletivos que nos comprometem espiritualmente. A gente precisa expurgar isso. Então, a Joana de Ângeles vai dando vários exemplos, né? Desde a antiguidade, a Idade Média, né? Quando ela fala da Idade Média, ela fala sobre a questão da peste, a peste, né, que devastou milhares de espíritos. Muitos espíritos desencarnaram durante o período medieval por causa da peste. Aqui no Brasil, né, a própria gripe espanhola, que matou tanta gente. E hoje em dia nós estamos vivendo um novo processo obsessivo, né, que é o coronavírus, que é essa pandemia. É uma expiação, é uma aprovação coletiva, um processo obsessivo coletivo. Mas depende de nós o quê? Mudar esse quadro. Por que a gente passa por esses processos obsessivos, essas expiações? Devido à nossa inferioridade moral, né? Nós emanamos muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos de ódio, muitos pensamentos de intolerância, e isso tudo vai formando essa esfera negativa, e nós precisamos expurgar tudo isso. Mas esses processos, eles vêm também para trazer só dor, só sofrimento, só tristeza? Trazem sim, mas também trazem mudança. Nós sabemos que nós estamos, né, caminhando para um mundo de regeneração. O nosso planeta está entrando num processo de mudança. Né? Estamos saindo desse processo de mundo de expiação e prova para entrar numa nova era, num novo momento que é de regeneração. Mas ninguém disse que isso ia acontecer sem dor, ninguém disse que isso ia acontecer de maneira fácil, com todo mundo rindo, que alegria, a regeneração está chegando. Claro que não. Toda mudança, quando a gente está reformando a nossa casa, né? Seja uma reforma pequena, uma reforma grande. Primeiro vem aquele caos, quebra tudo, suja tudo, tira tudo do lugar, você fica difícil de fazer uma comida, não acha nada, é aquela confusão. Depois que fica pronto, que você limpa tudo, arruma tudo, aí você vê tudo muito bonito. Mas antes daquela beleza toda, quando você vai mostrar para o vizinho, quando você vai mostrar para a visita, para o parente que foi lá ver, ele não viu aquela bagunça toda, ele não viu aquele transtorno todo.
Esse é o momento que a gente está vivendo. Esse caos, né? Todo esse sofrimento, toda essa tristeza. Mas isso tudo tem um objetivo. E vai trazer um melhoramento para todos nós, né? Aqui, no livro Plenitude, da Joana, ela fala o seguinte: só há obsessão porque há débito de quem sofre. Foi o que a gente estava falando, né? Sobre essa questão assim da gente olhar também o ponto de vista daquele que está obsidiando. Ah, mas aí você está sendo boazinha com quem persegue? Você está sendo boazinha com aquele que faz o outro sofrer? Você está querendo justificar um espírito que está perturbando um irmão e está causando sofrimento? Não. O que eu estou querendo mostrar aqui é a fala da Joana, que é muito clara, para que a gente faça uma análise de nós mesmos. Só há obsessão porque há débito de quem sofre, ou seja, a consciência tranquila, ela não vai ser atingida, pode até ser, mas ela vai conseguir sair daquele processo obsessivo, ou então aquela energia negativa vai ser anulada. Se ela tiver a consciência tranquila, se tiver a prática do perdão, né? Agora, se eu estou envolvida no processo obsessivo, a ponto de perder o controle de mim mesma, a ponto de ter o meu corpo adoecido, a ponto de perder a minha autonomia, né? Como acontece muitas das vezes, é porque existe um débito ali que eu preciso resgatar. Esses processos obsessivos, como eu já falei, eles vêm de vidas passadas, né? Eles muitas das vezes foram construídos há milhares, há muitos anos atrás, há séculos atrás. E em algum momento esse espírito ele vai cobrar, se é que já não vem cobrando em muitas encarnações, né? Então, assim, há débito de quem sofre. Quem está sofrendo processo obsessivo tem sintonia, tem afinidade com aquele irmão que está perseguindo por uma razão qualquer, seja por algum desentendimento numa vida passada, seja por afinidade de ideias, seja por afinidade de gostos, né? Muitas das vezes é uma história assim boba, sabe, que eu tenho para contar, mas a gente tem que dar os exemplos que são nossos, né? Que estão próximos da gente. Meu pai, ele é meio maluco, assim, meio engraçado. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, ele resolveu ser evangélico. Ele bebe, sabe, gosta de beber, aquela coisa toda. Não vai hoje mais para bar, mas adora beber, aquela coisa toda. Só que quando nós éramos crianças, ele decidiu ser evangélico. Aí foi para a igreja, aceitou Jesus, aquela coisa toda, né? Ele ficou ali orando, aquele processo todo. Só que ele tinha os amigos dele do bar, né? Que ele sempre ia. Aí, uma vez, ele decidiu ir lá onde estava o pessoal que ele bebia, contar que ele virou crente, que ele estava bem, que estava rezando, que isso aqui. Ele começou a pregar lá. Eu sei que começaram, tipo assim, a falar um monte de coisa para ele. No final das contas, ele disse que quando ele viu, ele já estava bebendo, ficou bêbado, nunca mais voltou na igreja. Ou seja, é afinidade, né? Então, assim, é um exemplo bobo, mas, por exemplo, quem gosta de beber, né, quem gosta de qualquer outra atividade, você vai fazer sintonia, vai ter afinidade com aqueles irmãos ali. E eles vão atrás de você onde você está. Então, muitas das vezes, aquele espírito, ele te persegue, muitas das vezes não é porque ele te odeia, não, é porque ele gosta de se divertir com você. Ele gosta de ir com você beber, ele gosta de ir com você praticar, seja lá a atividade que você for. Então, se de repente você muda a faixa vibratória e vai buscar Jesus, vai buscar se religar a Deus, seja no credo que te identificar, né? Porque a gente sabe que religião é uma coisa muito particular. A religiosidade é diferente de religião. Todas as religiões levam a Deus, né? A religiosidade é diferente. Então, assim, quando você muda a faixa vibratória e aquele irmão ficou para trás, ele fica triste, ele fica chateado, ele quer a tua companhia, então ele vai ficar ali, ó, tentando te puxar. E quando você não tem força de vontade, não tem inteligência, né? Acaba caindo e acaba naquele processo realmente obsessivo. Então, ela fala aqui, né? Só a obsessão porque é débito de quem sofre e quando não há débito, há sintonia.
Então, o processo obsessivo, na verdade, quando a gente fala, nossa, estou sendo obsidiado, ai meu Deus, tudo na minha vida está dando errado, né? Estou sem emprego, estou sofrido, estou doente, aqui isso é uma obsessão, tem um espírito ruim atrás de mim. Muito cuidado quando você fala isso, porque quando você está falando isso, significa o quê? Que você está devendo. Quando você fala isso, significa que tem alguma coisa errada com você também, né? Nós somos obsidiados, nós somos espíritos, né? Que temos muitas qualidades, muitas, mas nós também temos os nossos defeitos, nossos equívocos, nossa forma, muitas das vezes, de pensar intolerante, temos as nossas manias, temos a nossa dureza de coração, né? Apesar de estarmos aqui, estudando, buscando um esclarecimento. Mas nós sabemos que temos as nossas dificuldades também. Então, é óbvio que o espírito, essa nuvem de espírito que está sempre aí querendo, né, tirar o nosso fluxo, tirar a nossa energia, vai estar ali perseguindo a gente. Então, se eu não estou sintonizando com o bem, né? Se eu não estou vigilante na oração, se eu não estou vigilante nas boas atitudes, na boa conduta, eu estou abrindo brecha para que esse espírito que tem um pensamento equivocado tenha porta de entrada. Sempre quem dá oportunidade somos nós. É a própria questão da depressão, né? A depressão é uma doença seríssima, uma doença que mata muitas pessoas. É uma doença que a gente precisa, sim, de tratamento psicológico, de tratamento psiquiátrico, muitas das vezes, tomar medicação. Mas nesse processo de depressão, também tem um processo de obsessivo espiritual gravíssimo. Então, você tem que cuidar tanto do seu lado espiritual como do seu lado material. O próprio Jesus, no Evangelho, ainda no capítulo 10, né, quando ele fala da reconciliação com os inimigos, ele deixa muito claro ali. Jesus deixa muito claro. Para males físicos, a gente tem que buscar tratamento físico. Para fortalecer o espírito, a gente tem que buscar as coisas que vêm do alto, ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, né? Me alimentar bem, praticar um esporte, assistir bons filmes, ler bons livros, escutar boa música, ter boas conversas, né? Buscar trabalhar. Se já sou aposentado ou estou desempregado, buscar me movimentar de alguma forma, porque quando você ocupa a mente, muita coisa negativa também a gente deixa de pensar, né? Manter a fé para poder fortalecer o corpo físico. Então, cuidar do corpo físico é muito importante. Cuidar do espírito. Blindar a nossa fé. Como que a gente blinda a nossa fé? Acreditando que Deus é nosso Pai de infinita misericórdia, é nosso Pai que não nos abandona, que está ali sempre conosco, nos amparando, que tem misericórdia para conosco, piedade, e que com Ele a gente vai passar pelo que tiver que passar. Né? Nós não estamos aqui a passeio. Então, a primeira coisa, blindar a nossa fé. Não permitir que o desespero, né, faça com que a gente acredite que Deus está sendo injusto com a gente. Buscar realmente, né, na prece, na meditação, nas palavras do Cristo, esperança, confiança de dias melhores, confiança de que essa vida aqui é um momento que eu estou passando por algumas experiências que, na maioria das vezes, são difíceis, são dolorosas, porque a gente sabe que a gente não está aqui a passeio, principalmente quem é espírita. Espírita, muitas das vezes, passa por muitos problemas, né? Mas sabe que é para o seu crescimento, sabe que é para o seu desenvolvimento moral, intelectual. E quando a gente tem essa confiança, a gente passa pela dor com a certeza de que vai vir uma grande mudança na nossa vida. Pode não ser agora, né? Pode ser numa outra encarnação. Mas a gente tem a certeza da vida futura e que essa vida futura lá há de ser mais feliz, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, sempre a gente ter a confiança em Deus, cuidar do nosso espírito. Nós que somos espíritas, né, nós temos esse esclarecimento. Sabemos que somos criados por Deus simples e ignorantes, sabemos que todos nós, né, vamos evoluindo,
Deus vai cuidando de nós até o momento que a gente consegue fazer o uso do nosso livre-arbítrio, e a partir daí a responsabilidade é nossa. Nós fazemos as nossas escolhas, nós construímos o nosso caminho. Se eu construo um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de amor, um caminho de aprendizado, eu vou virar santo? Não, porque ninguém vira santo, ninguém vira espírito perfeito, ninguém vira espírito puro numa vida só. E nessa atual existência que nós estamos, nós já caminhamos muito, já temos muitas qualidades, a nossa bagagem espiritual já está bem cheinha, mas ainda falta muita coisa para a gente se tornar perfeito. Então, é claro, nós vamos estar suscetíveis a obsessões, vamos estar suscetíveis a doenças, vamos estar suscetíveis a todo tipo de situação que pode vir para nos desequilibrar. Mas a gente tem a consciência de que nada é por acaso. Nada é por acaso. Se hoje eu estou sofrendo, né, por uma causa justa, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade e porque estamos nos reajustando com as leis divinas às quais nós transgredimos em algum momento da nossa existência, seja nessa ou seja em vida passada. Se a causa não tem, meu Deus do céu, não sei por que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada de errado para isso acontecer. Eu pratico bem, eu pratico a caridade, mas ainda assim eu estou passando um momento difícil, então a gente pensar que estamos vivendo uma expiação, né, uma provação, mas tentar passar por isso sem revolta. Com isso, a gente anula muito as dores, né? A gente anula muito o desespero, a gente anula muito o sofrimento. Aí aqui, ó, ela diz também, a mente infeliz, através da monoideia é ideia única, aquele pensamento obsessivo, aquela ideia, né, obsessiva. A mente infeliz, através da monoideia de revide, ou seja, de vingança, descarrega ondas de ódio no seu desafeto, que, desequipado de recursos morais, tais a vigilância, a caridade, o amor, captas através do campo do perispírito. Ou seja, né, aquele irmão ou aquele grupo, né, de coração endurecido, de mente endurecida, de pensamento endurecido, de pensamentos infelizes, ele fica ali, ó, atuando sobre os grupos ou sobre aquele indivíduo que ele quer prejudicar. Mas por que isso acontece? Porque o indivíduo que está sendo perseguido, ele está invigilante. Está invigilante, ele não está caminhando pelos caminhos da caridade, pelos caminhos do estudo, pelos caminhos do bem. Então, ele está dando brecha. A todo momento, Jesus, Kardec, Joana de Ângeles, eles trazem a responsabilidade para nós. Eu não sei se eu estou falando de forma clara, mas se nós pegarmos nas falas da Joana de Ângeles, ela é muito assim, objetiva. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Você é um coitadinho que Jesus vai proteger porque você está sendo obsidiado. Não. A Joana de Ângeles, ela nos chama a responsabilidade. Meu irmão, você está sendo obsidiado. Você está num processo triste, você está num processo doloroso. Mas você também tem responsabilidade nisso aí. O outro, ele está errado? Sim. Mas você também tem que fazer o seu caminho. E outra coisa, você deu brecha para aquilo ali a partir do momento que você está invigilante, fora da oração, vibrando em faixas de sintonia igual esse irmão que te persegue. Então, quem é que tem que fazer o trabalho para se defender, para se proteger, para se blindar? Somos nós, em todos os momentos da nossa vida. Isso eu falo para mim mesma, porque eu me desequilibro com muita facilidade, né? A gente vai falando, né? Mas o estudo é para gente. Eu me desequilibro com muita facilidade por qualquer coisa, qualquer vento que dá, eu me desespero. Mas, assim, qual o trabalho tem que ser feito? Em primeiro lugar, a oração, né? Que a prece é o remédio principal para esses processos obsessivos. A prece, a humildade, a mudança de conduta, a mudança dos nossos hábitos, né? O que a gente assiste, a música que a gente escuta, o excesso, né, que a gente comete muitas das vezes na comida, na bebida,
o excesso dos nossos sentimentos, os sentimentos desequilibrados, né? O excesso de raiva, o excesso de ódio, o excesso nas palavras mesmo, a gente fala muita coisa errada. Isso tudo vai me comprometendo a um ponto que eu vou atraindo esses irmãos que vibram nessa faixa. Muitas das vezes eu nem tenho esse inimigo, né, que está me perseguindo, sou eu mesmo que chamo. Quando eu coloco aquela música que não é tão boa, né? Quando eu estou fazendo, às vezes, uma fofoca, não tem mal pior na vida, nada mais destrutivo que a maledicência, que a fofoca. Quantos males, né? A gente atrai com esse tipo de comportamento. Então, a Joana de Ângela nos chama a responsabilidade para nós nos defendermos. O caminho é esse aqui, é a reforma moral, é a reforma íntima. Esse trabalho que a gente tanto busca. Mas a maioria das pessoas sabem disso? Não. Por quê? Porque só a doutrina espírita investiga a causa da obsessão. Ela vai lá na origem, ela vai na causa da obsessão, né? E vai mostrar para a gente. Muitas das vezes isso não está acontecendo agora, isso vem de vidas passadas. Você tem sim um comprometimento com esse espírito que te persegue. Vamos entrar com a prece, vamos entrar com a água fluidificada, vamos entrar com passe, com o estudo, porque o estudo é imprescindível, né? A gente tem que estudar, tem que se esclarecer para poder mudar a nossa vibração mental. E o perdão. O perdão é o remédio que vai anular todo esse processo aí. No Evangelho fala, né? Aquele que pratica o perdão sincero, né? O perdão verdadeiro. Esse aí já está fazendo a maior parte do trabalho. Então, isso vai anulando. Isso vai anulando. Na própria coletânea de preces, nas preces, né, para os obsidiados, a prece é muito clara. Se não me engano, é a última, né, a terceira, que ela fala, né? Que aqueles que acreditam que são meus adversários, que mudem o pensamento. Aqueles que acreditam, porque muitas das vezes você não tem ódio da pessoa, né? Você não tem ódio dela, você não quer que ela sofra, não deseja nenhum mal, e ainda assim ela te persegue. Então, a oração, o sentimento de amor, quando você emana para aquela pessoa, vai fazer com que em algum momento aquele indivíduo encarnado ou desencarnado vai se sensibilizar, né? Com o teu clamor, com o teu pedido, com o teu carinho, o não revide das ofensas, e em algum momento ele vai perceber e vai mudar. E vai deixar de se tornar um inimigo implacável para se transformar num amigo, mesmo que não seja nessa existência. Porque muitas das vezes a gente sabe, né? Os processos de desentendimento, os processos de mágoa, eles são muito dolorosos. Por mais que a gente perdoe, nem sempre a gente consegue conviver. Nem sempre a gente consegue caminhar lado a lado com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Mas o fato de você já perdoar, de você não desejar mal, de você não ficar querendo que aquela pessoa se prejudique, isso já é a maior caridade que você pode fazer. E lá na frente, né, conforme essas animosidades vão se diluindo em outras vidas, você pode sim ganhar um grande amigo, ganhar um grande irmão. Alguém que vai ser até um irmão de caminhada aí com você, né? Seja no trabalho do bem, seja na família, a gente não sabe. Mas, assim, aqueles que acreditam que são nossos adversários, em nome de Jesus, mudem o pensamento. Mas adianta só eu fazer prece? Adianta até certo ponto, né? A prece ela é muito importante. Mas se eu não tiver se eu não der o bom exemplo, se eu não mudar o meu comportamento, aquele espírito ele vai olhar, tá vendo? Tá ali, tá fazendo prece, tá falando para perdoar, tá ali se fazendo de vítima, mas continua fazendo as mesmas coisas. Na casa espírita que eu trabalho, que é a Congregação Espírita Cristã, agora não por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia, na mesa mediúnica, a gente via muitos relatos disso, né? Colocava o nome na mesa e na hora, né, que tinha as manifestações, o espírito falava, olha, o fulano ele é assim, ele é assim, ele é assim,
e eu vou fazer mesmo, tal. E por mais que o doutrinador entrasse com a questão da empatia, entrasse com todo o carinho, com todo o acolhimento, aquele espírito ele permanecia naquela ideia firme, por quê? A todo momento falando, ele continua sendo o mesmo. Então, o que modifica o pensamento de um espírito obsessor? Não adianta reza braba, tá? Não adianta nenhum tipo de misticismo, não adianta amuleto, não adianta nada dessas coisas que tem sua eficácia? Até tem. A gente não pode, né, dizer que não vou fazer. Mas Allan Kardec, no Evangelho, deixa muito claro. Os processos obsessivos, eles só têm fim quando nós mudamos o nosso comportamento, é através da nossa mudança moral, do nosso exemplo moral, da nossa elevação moral. Aí, aquele espírito endurecido, em algum momento, ele se sensibiliza, porque ele está vendo que você, de fato, está mudando a sua conduta, né? O próprio grupo mediúnico, o próprio grupo mediúnico aqui na Joana, eu separei também, né? Porque para lidar com os espíritos que têm o comportamento, né, de um espírito obsessor, não adianta só eu querer, não. Eu tenho que ter um preparo, eu tenho que também me analisar. Esses espíritos, às vezes, são muito astuciosos, às vezes são muito perversos, têm o coração endurecido. Não é fácil você conversar, não é fácil você mudar essa vibração, você mudar essa mentalidade. Então, assim, o grupo ele tem que ter muita paciência, tem que ter muita humildade, tem que saber acolher aquele espírito ali, envolvê-lo, para que ele sinta aquela vibração de amor e, principalmente, perceber que aquele grupo ali tem moralidade para conversar com ele. Mas tem que ser santo? Tem que ser perfeito? Não pode fazer nada de errado na vida? Não é essa a perfeição, até porque nós não estamos nesse patamar. Mas esses espíritos têm que perceber que nós temos uma vontade sincera de trabalhar no bem. Nós não estamos ali com sentimentos de hipocrisia, né? Aquela coisa de faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse espírito ele tem que reconhecer em mim um ser que busca, de fato, se transformar, para que ele se sensibilize com o meu pedido, né? com a minha fala, com aquela intenção que eu tenho de que ele pare, que ele repense as suas condutas, de que ele busque o seu crescimento espiritual e liberte o outro, para se libertar também. Então, ela fala aqui, ó, do livro Lampadário Espírita. Ao examinares qualquer paisagem mental em clima de obsessão, não ouvides o impositivo do amor, ou seja, não esqueça, né, que o amor é o mais importante. Observou ali um quadro obsessivo, seja na família, seja um amigo, seja na própria casa espírita, a primeira coisa que a gente tem que entrar é com a atitude de amor, né? Se convocado a ajudar algum obsesso, examina as possibilidades morais de que dispões. Quando ela fala isso, examina as possibilidades morais de que dispomos, fazer a autoanálise. Eu não posso simplesmente chegar numa mesa mediúnica, né, para querer doutrinar um espírito, para querer passar um sermão para o espírito, ficar ali chamando a atenção dele, se de repente eu tenho as mesmas atitudes que ele, mesmo estando numa mesa mediúnica, mesmo estando dentro de uma casa espírita, né? Esse espírito ele não vai me respeitar, ele vai rir da minha cara, ele vai debochar, né, da minha cara. Então, primeiro eu tenho que me reconhecer. Quem sou eu, quais são as minhas atitudes, o que eu estou fazendo para o meu melhoramento. Ou seja, a Joana de Ângeles, a todo momento, ela dá aquele puxão de orelha, ela chama a gente para a realidade, para a nossa responsabilidade enquanto espírita, enquanto, né, trabalhadores do bem, enquanto esses irmãos, esses trabalhadores que estão ali tentando ajudar, mesmo com boa vontade, mas se eu não der o exemplo, o desencarnado não vai se sensibilizar com a minha fala. E arma-te com as poderosas forças da prece e da humildade
de modo a servires de instrumentos dos espíritos superiores que se utilizarão de ti para o ministério do socorro. Ou seja, nós precisamos sempre parar, né, fazer aquela reflexão de quem nós somos, como nós estamos agindo, como está sendo o nosso dia a dia, né? Como está sendo até o meu processo de comunhão com Deus mesmo. Porque na maioria das vezes, a gente levanta e não faz uma prece. A gente levanta, passa o dia, né, correndo, fazendo um monte de coisa, porque a vida é corrida mesmo, mas a gente não consegue ler um trecho do Evangelho. Às vezes a gente se depara com situações em que a gente julga, só sabe fazer aquele julgamento, aquelas palavras endurecidas, tem aquele primeiro olhar que a gente não analisa nada a fundo, e já vai criticando, já vai julgando e condenando o outro. Então, assim, sempre a gente buscar ver a vida com um olhar ingênuo, com um olhar inocente? Não, mas sempre buscar olhar tudo pelo prisma do amor, pelo prisma da misericórdia, pelo prisma da compaixão. Ter empatia, buscar estar sempre ali em oração, o pensamento vigilante, né? Aqui na minha casa, eu corro muito, né? Aqui é um desespero. É criança, é casa, é comida, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que eu busco fazer? Eu coloco no YouTube uma palestra, pelo menos uma palestra por dia, eu tento escutar. Que é para, de alguma forma, eu me equilibrar. Né? De alguma forma, eu estar ali em comunhão com Deus. Porque eu já estou sem ir à casa espírita, devido à pandemia. Então, a gente sabe, né, que tem a internet, tem o Zoom, tem os grupos, tem tudo. Mas é como se, de alguma forma, não sei se pela minha idade, né, que eu estou com 44 anos, então a minha geração, pelo menos eu estou falando de mim, né, eu ainda luto muito com essa questão da internet, né, isso tudo para mim é muito novo. Então, realmente, você tem aquele compromisso, né, de estar ali com aquele grupo, no horário certinho, para estudar, tal. É como se, para mim, isso ainda é muito novo, e é como se eu tivesse meio perdida, é como se eu tivesse meio solta. Eu sinto a falta da casa, eu sinto a falta de estar ali. Mas eu sei que, tipo, isso é uma questão psíquica, porque espiritualmente nós estamos todos juntos, né? Então, assim, eu busco manter a minha vigilância fazendo isso. Eu escuto uma palestra, né? Eu faço o culto, às vezes tem semana que não faço, mas eu vou fazendo. Então, a gente está sempre ali em comunhão com Deus, a gente faz a nossa avaliação de como está sendo o nosso dia a dia. Lidar com espíritos em processos obsessivos é uma tarefa que não é fácil, demanda muita responsabilidade. Aquele que está obsediando, ele é um infeliz, ele é um irmão doente, ele é um irmão que está doente das suas faculdades mentais. Ele está com a ideia obcecada, né, em atacar o outro. Esse outro, por sua vez, está ali em vigilante, muitas das vezes nem sabe, não se dá conta do que está acontecendo, precisa de ajuda. E nós, que somos os trabalhadores do Cristo, os trabalhadores da última hora, muitas das vezes eu não estou dentro de uma mesa mediúnica, né? Mas eu, mesmo sendo aquela mãe, ou aquela esposa, aquela irmã, né? Aquele amigo, aquele que está ali observando a situação, identificando que existe um processo obsessivo, e eu quero entrar com ajuda, eu tenho que saber quais são as minhas limitações. Eu vou, sim, fazer prece, eu vou vibrar para que essa situação mude, mas eu tenho que compreender que só isso não é o suficiente. A Joana de Ângeles, ela vai nos chamando a atenção para essa conscientização, né, do nosso melhoramento, da nossa reforma moral. Em primeiro lugar, reconhecer, né, que se estamos num processo obsessivo, é porque temos algum débito. Estamos em sintonia e afinidade com aquele irmão. Temos algum comprometimento com ele. Isso é um fato. Segundo, a nossa vigilância. Precisamos orar, precisamos mudar o nosso comportamento. Para os médiuns, o estudo, a disciplina, né? Saber que todas as vezes que eu me prontifico a estar
fazendo um trabalho de desobsessão, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer é o de evangelização. Evangelização do meu espírito, evangelização das minhas atitudes, evangelização do meu comportamento, para que, através do meu exemplo, através do amor sincero que cada um de nós carrega no peito, a gente possa sensibilizar aquele irmão que está ali revoltado, com a necessidade da vingança, com a necessidade do ódio, né? De querer prejudicar o outro por ódio. Ele só vai modificar o pensamento através do exemplo e através do amor. Então, assim, eu espero, né? Que falaram que eu só tinha 3 minutos, acho que já está acabando. Eu espero que eu tenha sido clara, né? E, assim, Joana de Anjos não tem jeito, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ela chama a gente para responsabilidade a todo momento. E o caminho é esse, é a prece, né? É a humildade, é a reforma moral, isso a todo instante, e muita fé em Deus, para que a gente viva as nossas vidas de maneira harmônica, né? Com saúde mental, saúde espiritual, sabendo que só depende de nós o caminho da paz e o caminho da felicidade. Não é o outro, né? Não é a casa espírita, somos nós. A casa espírita é o local, é a nossa casa de prece, nossa casa bendita de oração, que vai nos dar as ferramentas. Mas se eu não trabalhar para o meu melhoramento, eu vou estar, assim, à mercê desses espíritos que estão aí, pululando, povoando o planeta Terra para satisfazer as suas necessidades, né? As suas vicissitudes, e vão sintonizar com aquele que tem a mesma ideia, que tem os mesmos gostos que eles têm. Não tem outra... não tem como a gente falar isso de uma maneira que seja mais suave, que seja menos clara. Só depende de nós. Então, assim, eu espero, né, que eu tenha passado da melhor forma possível. Não sei se eu fui dura, eu espero que não, mas eu estou trazendo aqui o que está, né? Nas obras da Joana, no Evangelho, e é isso. Aí agora é o momento das perguntas, é isso?